Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos mais um vídeo de Dark, a gente tá na Semana Dark aqui no canal, então se inscreve se você é novo por aqui. Essa semana tem vídeo de segunda a sexta às 19 horas. E hoje vamos relembrar tudo o que aconteceu na temporada 1 e 2 com a família Tiedemann. Ontem saiu o vídeo relembrando a família Doppler e tem vídeos das temporadas aqui em ordem cronológica, tem muita coisa de Dark aqui no canal, então entra na playlist de Dark. Então vamos lá, começamos em 1953 e a família Tiedemann é composta pelo pai Egon, que é policial, e a mãe Doris, que é dona de casa. E a filha deles, Cláudia, que tem heterocromia, que significa que ela tem um olho de cada cor. A família tem um pet, que é a cadelinha Gretchen. Infelizmente, a Cláudia perde a Gretchen durante uma caminhada perto da caverna, mas a gente sabe que na verdade foi culpa do Helga, que estava pistola. Os Tiedemann vivem uma vida normal, até que no dia 8 de novembro de 53 acontecem duas coisas muito importantes. A primeira é que são encontrados os corpos de dois meninos com os olhos queimados no local de construção da primeira usina nuclear de Winden. Como Egon é policial, ele começa a investigar o caso. A segunda coisa é a chegada da Agnes Nielsen e o filho dela, o Tronte, e eles vão morar na casa com a família Tiedemann. Parece que eles têm uma pensão, meio que um hotelzinho ali dentro de casa, isso ainda não ficou muito claro. O Egon conhece um homem esquisito, que na verdade é o Ulrich do futuro, e ele quer saber sobre o Helga Doppler, e depois vai embora. Mas quando o Helga desaparece, o Egon junta A mais B e percebe que esse cara estranho pode ter algo a ver com isso. Quando o Ulrich está prestes a fugir na caverna, o Egon consegue o prender. Enquanto isso, a Doris e a Agnes vão ficando amigas até que as duas acabam tendo um caso. A Cláudia acaba vendo as duas juntas, mas não conta pro pai. Enquanto isso, o Egon fica pedindo conselho conjugal no trabalho pro chefe dele, o Daniel Kahnwald. Com o pai trabalhando e as mães se pegando, a Cláudia e o Tronte ficam bem próximos. Inclusive, chega no ponto do Tronte mostrar o que tem dentro da calça para Cláudia. Meses depois, já em junho de 54, o Helga retorna para casa, como a gente viu no vídeo da família Doppler, e o Egon volta a investigar o caso. Ele vai lá interrogar o Ulrich, que tá preso, mas ele não diz nada. Daí a gente começa a entrar nas aventuras da Cláudia idosa, porque ela fica aparecendo em vários momentos diferentes no tempo, então vamos contar os rolês que ela deu lá nos anos 50. Primeiro, ela vai lá para 53 para pedir pro Tannhaus construir a máquina do tempo. Ela chega já com uma planta de construção da máquina e entrega para ele. Depois ela aparece em 54 algumas vezes. Ela encontra a Agnes Nielsen e fala que está tentando deter o irmão dela, o Noah. A Cláudia idosa diz a ela que a sua mãe, a Doris, ama muito a Agnes e que ela a fará feliz se a Agnes deixar. Ela também dá um papel, um pedaço de jornal para Agnes e pede que ela lhe devolva no futuro. O mais doido é que o jornal diz que a Cláudia vai morrer naquela noite. Daí a Cláudia idosa ainda passa na delegacia para ver seu pai uma última vez antes de morrer, mesmo que ele não faça ideia de quem ela é. O Egon percebe a heterocromia nos olhos dela e fala que é que nem a filha dele. Cláudia conta que tá lá para dizer que sente muito e que o Egon não merece nada disso, mas que às vezes as melhores pessoas são as mais afetadas. O Egon não entende, mas a Cláudia diz que um dia ele vai entender. Ele vai para casa e encontra a Cláudia criança. Ela vê que ele trouxe flores para Doris e, sabendo da traição, diz que ele é uma pessoa muito boa e que o mundo não merece ele. O Egon fica meio confuso porque é bem parecido com o que a Cláudia idosa disse para ele. E na mesma noite, o Egon percebe que tá rolando algo entre a Doris e a Agnes. Enquanto isso, a Cláudia idosa visita o Tannhaus de novo e ele diz que a máquina do tempo não tá pronta ainda. Então ela entrega para ele o livro Uma Viagem no Tempo, que é esse aqui, que vai ser escrito por ele mesmo mais pra frente. Ela vai pra floresta e encontra o Noah. Ele fala que ela tirou tudo dele e a Cláudia diz que tudo é um jogo e que ele é um peão do Adam. O Noah atira nela e a Cláudia morre. Depois, o Noah pega as páginas do caderninho que estavam com ela. Fazem a autópsia do corpo da Cláudia idosa e o legista conta que ela tem uma quantidade enorme de radiação no corpo e a gente sabe que é por causa de tantas viagens no tempo que ela fez. O Egon se questiona de onde essa mulher veio. O Daniel acha que ela pode ser cúmplice do maluco que ataca crianças, que é o Ulrich, e manda o Egon falar com o pequeno Helga para ver se ele a reconhece. O Egon mostra a foto de Cláudia pro Helga e pergunta se foi ela que o trancou. Helga diz que ele me falou dela e a chama de Diabo Branco. O Egon pergunta quem é ele, mas Helga não responde, dizendo apenas que a Cláudia quer matar todos eles. Hannah Kahnwald, lá de 2020, vai parar em 54 e fala pro Egon que acha que o cara que tá preso ali pode ser o marido dela,
mas depois de vê-lo, ela diz que se enganou. Hannah fala pro Egon que tá atrás de um novo começo e rola um clima entre eles. Os anos se passam e chegamos lá em 1986. Não sabemos mais nada da Doris, então será que ela foi embora com a Agnes? Será que ela morreu? O Egon continua policial, mas já tá mais velho e perto de se aposentar. E a Cláudia, adulta, é mãe solo, ela tem uma filha chamada Regina, mas não sabemos quem é o pai. A Cláudia tem tido um caso com o Tronte, que agora é casado. Em novembro de 86, a Cláudia assume o comando da usina, que antes era do Bernd Doppler, que a gente contou no vídeo da família Doppler. Ele conta pra ela que rolou um acidente nuclear que vazou lixo radioativo e a aconselha a manter isso em segredo, porque a usina é importante para a economia da cidade e escândalos assim não ajudam em nada. O lixo radioativo tá dentro das cavernas. O Helga Doppler, que trabalha como, sei lá, guarda, faxineiro, alguma coisa assim da usina, dá pra ela o livro Uma Viagem no Tempo, do relojoeiro H.G. Tannhaus, que parece que agora o livro já foi escrito por ele. Eu olhei aqui no meu livro que eu ganhei oficial da Netflix e ele fala que a publicação do livro foi em 81. A Cláudia acaba encontrando uma cadelinha muito parecida com aquela que ela tinha quando era criança, a Gretchen. A verdade é que a Gretchen é a primeira da família Tiedemann a ter viajado no tempo. Ela entrou na caverna em 53 e foi parar lá em 86. Arrasou, Gretchen. Enquanto isso, o Egon tá preocupado porque um dos filhos da família Nielsen, o Mads, tá desaparecido. Egon chama o Helga pra ele depor na delegacia, mas ele fica enrolando e não vai. Enquanto isso, na escola, a Regina é uma adolescente super tímida que sofre bullying dos colegas Ulrich e Catarina. Um dia, quando os dois estão perturbando ela, aparece um cara chamado Boris Niewald, que ameaça os dois com uma arma e salva a Regina. Ele tá sujo de sangue e machucado, então a Regina ajuda ele. Ele tem um passaporte de outra pessoa chamada Alexander Kula, e ele acaba adotando esse nome pra ele. Ele enterra o passaporte na floresta. A Regina pede que a Cláudia, a mãe dela, consiga um emprego pro boy magia que ela arrumou lá na usina, e ela o contrata para construir uma porta que mantém esse lixo radioativo lacrado. Se passam mais alguns meses e chegamos em 1987. A Regina e o Boris Alexander agora, né, estão namorando e ele é a pessoa com quem ela pode se abrir, já que ela não sente muita proximidade com a mãe. O Egon percebe que a Cláudia encontrou uma cachorrinha igual a Gretchen e acha bem estranho. E ele também tá tentando contar pra ela que ele tá com câncer, mas a Regina interrompe. Cláudia é visitada na usina por uma mulher que se diz ser a dona da Gretchen. E é a Cláudia idosa, olha ela aqui de novo, dando rolê. Ela conta pra Cláudia adulta sobre a viagem no tempo e que elas são a mesma pessoa. A Cláudia idosa leva a Cláudia adulta pra caverna e explica um pouco sobre viagem no tempo e diz pra ela que em 5 dias o ciclo vai recomeçar e que cabe a ela impedir o Adam. A idosa usa a máquina do tempo pra ir embora, mas ela vai lá em 53 e deixa uma máquina enterrada no quintal de onde vai ser a casa da Cláudia no futuro. Enquanto isso, o Egon ainda não superou o desaparecimento do Mads e vai no hospital falar com o Helga. O Helga diz que ninguém pode mudar o futuro, nem mesmo o Diabo Branco. O Egon também visita o Ulrich idoso, que lhe conta que ele vai morrer em breve e que ele é muito burro para descobrir a verdade. O Ulrich conta que veio do futuro em busca do seu filho, e o Egon mostra para ele uma foto do pequeno Michael Kahnwald, que o Ulrich disse é seu filho, que na verdade é o Mikkel Nielsen. O Ulrich consegue sair do hospital e tenta fugir com o Mikkel, mas o Egon não prende de novo. Mas saber de tudo isso deixa o Egon cada vez mais acreditando nesse lance de viagem no tempo. A Cláudia usa a máquina do tempo que ela cava lá e pega para viajar para 2020. Ela descobre que o Alexander se torna o novo chefe da usina e que ela vai desaparecer misteriosamente em 87. Ela também lê no jornal que a morte do Egon ocorreu no dia 26 de junho de 87 e decide voltar para salvá-lo. Ela volta para lá e tenta convencê-lo a vir morar com ela, sem explicar o motivo, mas ele não quer muito se mudar. Ela o leva para quimioterapia e ele conta que tem acreditado nesse negócio de viagem no tempo, conta sobre o Ulrich e o Mikkel, e ao perceber que o pai tá se envolvendo com essa treta, ela obriga ele a se mudar para casa dela. Ela leva o Egon em casa para pegar os remédios dele e poderem ir embora, mas ele continua a questioná-la sobre a caverna e sobre viagem no tempo, ao perceber que ela tá metida no rolo. Egon decide ligar para a delegacia para mandar fazerem uma busca na caverna, mas Cláudia não o permite. Ela tenta pegar o telefone dele, mas ele tropeça e bate a cabeça, ficando gravemente ferido. Cláudia fica toda confusa e percebe que não se deve mexer com o tempo e decide não socorrer o pai. Ele a chama de Diabo Branco e morre.
Ela vai pra casa e se acaba de chorar, e o Jonas de 2020 aparece e fala que a versão mais velha dela, da Cláudia, deu a chave pra ele. Ele diz que sabe o que ela fez, mas que não precisa acontecer desse jeito na próxima vez. O Jonas leva ela pra 2020 pra impedirem o apocalipse. No caso, quando chegar em 2020, a gente descobre o que rolou com ela, mas o fato é que ela não vai mais voltar pra 1987 e a partir daqui ela é dada como desaparecida. Se passaram mais de 30 anos e estamos agora em 2019. Alexander e Regina se casaram. Ele pegou o sobrenome da esposa e agora se chama Alexander Tiedemann. Ele virou chefe da usina e a Regina é dona de um hotel que inclusive era a mansão dos Doppler, que a gente já falou lá no outro vídeo. Eles têm um filho adolescente que é o Bartosz. O Alexander lê uma matéria de jornal que diz: assassinato não resolvido em Marburg, 33 anos depois. Busca pelos 2 fugitivos continua. Dá a entender que ele é um dos fugitivos. Lembra que na verdade ele é o Boris Niewald? Então, ele liga pro detetive Voller e pede para que ele descubra algo em sigilo. E nessa mesma época que a Cláudia idosa se une ao Jonas de 2020 e eles passam a viajar juntos, metidos nos rolês temporais. E é depois disso que ela manda ele para 1987 buscar a Cláudia adulta. Quando as crianças começam a desaparecer, o hotel da Regina começa a perder hóspedes, porque as pessoas não querem ir para Winden. Já a usina está sendo investigada. Então o Alexander pede pro Jürgen Obendorf, pai do Eric, que também está desaparecido, pro cara se livrar do lixo radioativo durante a noite. E para piorar tudo isso, a Regina descobre que tá com câncer. Já o Bartosz só tá preocupado em sair com o crush dele, a Marta, o que acaba virando um triângulo amoroso quando o ex-rolo da Marta e melhor amigo do Bartosz, também conhecido como Jonas, volta depois de um tempo fora e acaba estremecendo a amizade deles. Lembra do menino desaparecido, o Eric Obendorf? O Bartosz consegue achar o celular dele e recebe a ligação de um cara misterioso chamado Noah. Eles se encontram e o Noah conta a ele sobre viagem no tempo. No mesmo período, a Cláudia idosa, que é a avó do Bartosz, aparece e revela a verdade pra ele. Ela entrega uma foto dela com a Regina e pede pro Bartosz entregar pra mãe dele. Só que o Noah diz pro Bartosz que ele e a Cláudia são rivais e que não é pra confiar nela, que tem 2 lados nessa guerra pelo tempo e que a Cláudia representa as trevas e que a eles cabe representar a luz. Ele conta que a Cláudia tá fazendo o Jonas acreditar que tá acabando com um buraco de minhoca, mas que na verdade ele estaria o criando. O Noah entrega o caderninho pra ele e o coitado do Bartosz acredita em tudo. Se passam uns meses e chegamos em 2020. O câncer da Regina tá avançando e ela tá em quimioterapia. O Bartosz e o Alexander ficam super preocupados. Isso fora os outros problemas deles. O Bartosz e a Marta terminaram, porque cada um tem que lidar com suas questões familiares, não estava dando certo. Já o Alexander anuncia que vai ser obrigado a fechar a usina em 6 dias. Um novo investigador na cidade, chamado Clausen, chega e fica desconfiado do porquê o Alexander adotou o sobrenome da esposa, já que isso não era nada comum naquela época. Na verdade, esse detetive está em Winden porque ele é irmão do verdadeiro Alexander Kula, cujo passaporte estava com o Boris, que agora é o Alexander. Clausen e Charlotte interrogam a Regina, mas é mais uma desculpa para o Clausen ficar de olho no Alexander. Clausen e o agente Voller vão até a usina e interrogam o Alexander. Clausen pergunta sobre a porta que conecta a usina com a caverna e o Alexander diz que ela foi soldada por segurança. Clausen aponta a coincidência de Alexander ter chegado a Winden na mesma época que o Mads Nielsen desapareceu e pergunta por que ele adotou o nome da esposa, já que era tão incomum. Alexander diz que os Tiedemann moldaram a cidade e ele e Regina queriam que o nome fosse passado para frente. O Alexander lhe diz que o seu nome de solteiro é Kula. E aí o Alexander pede que os seus contatos investiguem o Clausen. Enquanto isso, o Bartosz continua em contato com o Noah. O Noah dá uma máquina do tempo para ele, mas o Bartosz é encurralado pelos outros adolescentes que cobram a ele explicações do que está rolando nessa cidade. O Bartosz se vê obrigado a contar a verdade para eles e leva uma galera para um rolê em 1987 para provar que existe viagem no tempo. Clausen vai até a usina e mostra a Alexander um documento que prova que ele não é o Alexander Kula e prende ele por falsidade ideológica. Clausen interroga o Alexander pelo desaparecimento do seu irmão, o verdadeiro Alexander Kula. Clausen revela que recebeu uma carta indicando que se ele fosse para Winden, ele descobriria mais sobre o desaparecimento do seu irmão. Chega o dia do apocalipse e o Clausen mostra a Alexander um mandado que ele conseguiu para uma busca dentro da usina. Alexander implora para o Voller deixá-lo sair,
mas ele não deixa. Ele avisa sobre o perigo da galera entrar na usina. E a gente vai ver depois que o lixo tóxico que tá ali na usina acaba sendo um dos gatilhos pro apocalipse. Bartosz revela a Regina que Cláudia o visitou no outono passado. Ele entrega uma foto das duas pra Regina e conta que a Cláudia disse que teria feito as coisas de maneira diferente se pudesse. E aí, Cláudia adulta chega em 2020 com o Jonas jovem e eles tentam impedir o apocalipse. Cláudia se revela pra Regina e a leva pro bunker, porque tem esse boato aí que os únicos que vão sobreviver ao apocalipse são os que estiverem no bunker. Clausen ativa lá o lixo tóxico e forma um buraco de minhoca e começa o apocalipse. Bartosz, junto com Magnus e Franziska, é salvo pelo Jonas adulto, que ativa a máquina do tempo e leva eles, sabe-se lá pra onde. Já a Cláudia e a Regina estão salvas dentro do bunker quando tudo acontece. E aí, quando o Jonas tá dando um rolê lá em 2053, ele acha uma gravação de voz da Cláudia adulta, no qual ela diz ser uma das poucas sobreviventes do apocalipse de 2020. Ela diz que o apocalipse já aconteceu faz 3 meses e que eles estão tentando estabilizar a partícula de Deus para tentar voltar no tempo e salvar todo mundo. E isso já pode ser um indicativo do que vai acontecer com ela na terceira temporada. A gente sabe que ela vai sobreviver, né, por muitos anos e se tornar aquela velhinha que ama viajar no tempo. Temos certeza que o Alexander morreu no apocalipse porque aparece o túmulo dele em 2053 e como ele não estava no bunker ou em nenhum lugar diferente, ele deve ter morrido mesmo. Então vamos lá, essa é a família Tiedemann. Começou lá em 54 com o casal Egon e Doris, que tiveram a Cláudia e a doguinha Gretchen. Em 86 a gente já tem o Egon velhinho e a Cláudia adulta, chefe da usina. Ela tem uma filha adolescente, que a gente não sabe com quem, que é a Regina, e a Gretchen aparece por lá também. O Egon velhinho morre, a Cláudia adulta desaparece e a Regina conhece o Boris, que vira o Alexander. Em 2019, a Regina e o Alexander são casados e os dois têm o filho Bartosz. E a Cláudia idosa, a gente viu que ela fica dando rolê aí por vários tempos. No final, o Alexander supostamente morreu no apocalipse e o resto sobreviveu. A gente só tem que saber onde que esse pessoal tá. Então, o que falta a série explicar pra gente? Quem é o pai da Regina? Até hoje não sabemos nada do pai dela. A Cláudia é sempre mostrada como mãe solo. A gente sabe que a Cláudia teve um caso com o Tromte, e isso explicaria por que ele não poderia assumir a filha, né? Porque ele era casado e tal. Qual é a verdadeira origem do Boris Alexander? A gente ainda não sabe por que ele chegou em Vinden cheio de sangue. Ele matou o Alexander real? Ele tem alguma relação com aquele homicídio na matéria do jornal? Ou ele e o Alexander eram parceiros e mataram outra pessoa, e daí depois o Boris se livrou do Alexander, alguma coisa assim. Cadê o Bartosz do futuro? Tem aquele cara que o Noah matou no comecinho da segunda temporada, em 1921, que faz parte do Sigmundus. Como a gente sabe que o Magnus e talvez a Franziska adulta façam parte do Sigmundus, né, tem a ver. Teve a foto que o ator postou, que meio que confirma que ele é o Bartosz, eu já falei disso em outro vídeo. E tem gente que acha que ele é o marido da Agnes, porque tanto o marido da Agnes quanto o cara que o Noah mata são tidos como homens sem fé. Por consequência, ele seria bisavô da Marta, e aí volta a ter uma conexão com a família Nielsen. Vocês sabem que todas as famílias de Dark são interconectadas, mas parece que tem uma coisa muito forte entre os Tiedemann e os Nielsen. Por exemplo, Agnes Nielsen com Doris Tiedemann, Cláudia Tiedemann com Tromte Nielsen, Bartosz Tiedemann e Marta Nielsen. Então, será que também tem alguma coisa aí, Bartosz e Agnes? Uma outra pergunta que ficou aí, quem desenhou aquela planta da máquina do tempo? A Cláudia entregou a planta pronta pro Tannhaus, mas quem que fez? Coloquem aí nos comentários quais outras dúvidas vocês têm sobre a família Tiedemann, o que vocês querem que a série nos responda. Colocam aí se vocês estão gostando dessa série de vídeos, indica pros amigos que me ajuda muito, e se você é novo, sempre segue o canal que ajuda muito a gente. Um beijo!